Se você está pensando em desistir, eu gravei esse vídeo para você. Você não está sozinho. Eu te entendo. A maior dificuldade que as pessoas têm quando elas estão passando por esse momento é de achar alguém que entenda elas, alguém que entenda a dor delas, o sofrimento delas, a solidão delas. E eu quero dizer que eu te entendo. Fica até o final desse vídeo que hoje eu vou te ajudar a contar um pouco da minha história, como que eu consegui superar isso, como que eu consegui passar por isso e dar algumas dicas práticas para você. Fica até o final. Eu tive 3 momentos que eu pensei em desistir, pensei em largar tudo. Pensei em realmente que era o ponto final da minha história, o ponto final da minha vida. 2 deles foram quando, um pouco antes de eu conhecer a Cristo, foram momentos assim, uma época que eu estava passando por muitas dificuldades, tanto emocionais, muitas dificuldades na minha vida. E teve um mais recente, que foi no final do ano passado. O ano passado foi um ano muito difícil para mim, foi um ano onde eu tive várias dificuldades. Eu tomei muito golpes financeiros. Eu infelizmente trabalhei para pessoas, essas pessoas não me pagaram mais de uma vez. Também passei por motivos de doenças, né? Doenças graves também. E no final do ano passei também por uma decepção amorosa muito grande, né? Onde eu confiava demais na pessoa e infelizmente acabou não dando certo, acabou as duas partes indo cada um para um lado. Então, nesse momento eu pensei que tudo estava acabado e me veio uma depressão muito grande. E eu pensei que realmente ali seria o meu fim. Acabei até me despedindo de 2 primos meus nesse dia, que foi um dia que estava muito difícil para mim. E eu pensei realmente ali em IDF, né? Se é bem que você me entende. E esse dia foi muito difícil, só que graças a Deus, pela misericórdia abundante de Deus, Deus envia anjos para cuidar da gente. E graças a Deus, Deus enviou um anjo e eu não terminei o fato assim de fato, se é que vocês me entendem. E eu sou muito grato a Deus primeiramente. Então, primeiramente, o que eu gostaria de te falar? Que eu sou muito grato a Deus, que foi o principal de tudo. Se não fosse Deus na minha vida, eu estaria perdido. Vou contar ainda mais da minha história para vocês. Essa aqui é só um pouquinho da minha história que eu estou contando para vocês. Mas se não fosse Deus na minha vida, com certeza eu já não estaria mais aqui, porque eu já tive vários livramentos. Deus foi muito bom comigo. Então, Deus foi muito misericordioso comigo e nunca se esqueceu de mim. Aliás, falando em não esquecer, tem um curso aqui na descrição que é para você ganhar dinheiro em casa, pra você tomar o primeiro passo no marketing digital. Às vezes você quer começar no marketing digital e não sabe como. Esse curso ele te ensina aí, né, desde os passos básicos, dentro da sua casa mesmo, com apenas no celular. Eu vou deixar aqui na descrição e no comentário também para vocês darem uma olhada. Voltando aqui, então vamos lá. E quando eu estava passando por isso, por esse momento difícil da minha vida, que foi com certeza assim, ano passado foi o ano mais difícil da minha vida, o que me manteve vivo? O que eu pensava que eu pegava para me apegar a algo, para mim não desistir de tudo de uma vez assim? O que me manteve as esperanças? O que eu consegui fazer realmente assim, que realmente eu tive, né, uma força interior um pouco maior? Que foi quando eu comecei realmente a pensar primeiramente, né, em Deus. Deus foi o principal de tudo. Eu falo sempre que Deus, se não fosse Deus na minha vida, eu estaria perdido realmente. Então Deus foi o principal de tudo. Você pode ter certeza disso, que se não fosse por Deus, realmente eu teria desistido. Eu sempre me apeguei muito a Deus nessa época, me apeguei muito. Mesmo estando num estado de depressão, num estado de ansiedade muito grande, num estado onde eu não comia, onde eu perdi muito peso, onde eu não tomava nem banho, para falar a verdade, eu me apeguei muito a Deus. E eu orava muito, por incrível que pareça, essa época eu orava muito, eu era muito sincero com Deus nas minhas orações, eu falava o que eu estava passando, falava o que eu estava sentindo. Então, isso foi o fator determinante para eu conseguir estar me recuperando. Mesmo sem vontade, mesmo sem querer, eu orava. Sempre estava em oração, sempre. Então esse foi o fator determinante assim para que eu pudesse, um deles, né? O segundo foi pensar na minha filha, que é essa daqui que tá aqui. Aqui ela tá bem pequenininha, só que agora ela já tá maior. Então foi pensar na minha filha, porque, né, quando a gente acontece algo desse tipo, a gente não traz sofrimento só pra gente. A gente traz também para os nossos familiares. Então eu comecei a pensar bastante na minha filha. Então, às vezes, você pode ser pai, você pode ser mãe, e você acha que se você fizer alguma coisa, você vai acabar com o seu sofrimento. Realmente, você vai ali momentaneamente acabar com o seu sofrimento, mas os seus filhos, os seus pais, se você ainda
tiver, se eles ainda forem vivos, e os seus familiares, né, seus irmãos. Então você vai ter muitas pessoas ao seu redor que elas vão sofrer. Então você tem que pensar nessas pessoas, porque é um ato egoísta, para falar a verdade. É um ato muito egoísta que a gente só pensa na gente, a gente não pensa nas outras pessoas que estão à nossa volta. Então, o segundo ponto é você pensar nas pessoas que estão à sua volta. O quanto que você pode fazer elas sofrer caso você faça algo desse tipo. Então você tem que começar a pensar também nessas pessoas. E eu lembro que eu sempre soube, né, que eu não podia ficar muito com a cabeça muito vazia. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ver vídeo de alguma coisa que eu gostasse muito. E desde pequeno eu sempre gostei muito de jogo, de história, de histórias de jogos, sabe? Histórias bem construídas. Então eu comecei a estudar o Warhammer 40K. Então foi um jogo assim que na época, né, que eu comecei a estudar bastante, comecei a ver muito vídeo deles para me manter a minha mente ocupada, porque eu sabia que nessa época eu tinha que fazer de tudo para me manter a minha mente ocupada. Então foi um passo bem simples assim, porque no começo você não tem tanta força para você fazer coisas difíceis. Então qual que é um hackzinho que eu vou dar para você? Começa a fazer coisas bem simples que você gosta muito, que pode distrair a sua cabeça, que pode realmente fazer assim você ficar um pouquinho mais feliz, né? Realmente, porque assim, eu comecei a ver essas histórias, comecei a estudar, então comecei a gostar bastante e também eu comecei a distrair muito a minha mente. E isso me ajudou demais, foi uma coisa que me ajudou muito, muito, muito mesmo. Então, o que eu falo pra você? Comece a assistir alguma coisa que você gosta, jogar um jogo que você gosta, praticar um esporte aí que você gosta. Às vezes você não vai conseguir fazer um esporte, mas um exemplo, eu também depois, mais pra frente, eu comecei a treinar em casa, porque eu treino, mas eu comecei a fazer coisas em casa para treinar em casa. Então tudo isso vai ser uma construção, mas comece com uma coisa bem simples que você goste muito, entendeu? Porque isso aí vai te ajudar no começo. Vamos lá, você tem que viver um dia de cada vez, porque assim, às vezes a nossa mente ela tá pegada muito no passado ou muito no futuro. Tem pessoas que acontecem as duas coisas, então o que você vai ter que começar a fazer? Você vai ter que viver um dia de cada vez. Pensar em vencer este dia, não o dia de amanhã, não o dia de ontem. Então se concentra no dia de hoje, o que você tem que fazer hoje, as coisas que você precisa fazer hoje, para tirar a sua cabeça do futuro ou tirar a sua cabeça do passado. Então você vai ter que se concentrar no dia de hoje, fazer um plano para que você faça tudo o que você programou para fazer naquele dia. Nem que seja assistir alguma coisa, mas você vai ter que estar focado no dia de hoje. Não importa o quão difícil a sua situação esteja ou quão no buraco parece que você está, que você não vai conseguir sair. Foca em sair dessa situação. Às vezes você está a um passo de sair dessa situação, mas você acaba nadando e morrendo na praia. E se você tivesse dado mais uma abraçada, dasse mais um passo, você teria saído dessa situação. Então não perca a esperança. Não perca. Põe na sua mente, eu vou sair dessa. Isso não está acontecendo comigo. Isso ajuda demais. Isso ajuda demais. Isso é uma técnica que ajuda demais. Se você colocar na sua mente, focar e colocar na sua mente, isso não está acontecendo comigo, vai te ajudar a sair mais rápido dessa situação. Porque você pode estar a um passo de sair dessa situação e às vezes você nem percebe. Mas você vai conseguir. Se você focar, se você pensar, mentalizar, você vai conseguir. Você não sabe o quão forte é a nossa mente, o quão forte você é. Você é muito forte. Você tem uma força que você não sabe como, da onde vem essa força, mas você tem e você vai conseguir. E se tem uma coisa que eu aprendi em todas as vezes que eu cheguei no meu fundo do poço, foi que a boa notícia é que o fundo do poço só tem um lugar para subir. E depois que você sobe, você sai desse buraco que você enfiou, seja por qualquer motivo que você tenha entrado nele, você vai ver que cada vez mais você vai ficar melhor do que você estava antes. Porque é uma construção pessoal. A sua força vai aumentar. O seu cérebro ele vai se tornar mais forte. Isso aí cientificamente acontece, isso realmente. A partir do momento que você vence batalhas, que você vence lutas, o seu cérebro fica mais forte. E você vai ver o quanto mais forte você vai ficar. Como você está nesse momento que você está muito fragilizado, muito sozinho, a gente tem vontade de ficar sozinho o tempo todo, a gente tem vontade de ficar trancado.
não é uma ideia muito boa você fazer isso. Eu sei que dá vontade, eu te entendo, que nem eu te disse, eu já passei por isso. Mas o que eu vou te aconselhar? Eu vou te aconselhar a se abrir. Às vezes o orgulho não deixa a gente se abrir, mas eu vou te aconselhar a você se abrir. Eu nunca fui tão orgulhoso assim. Eu sempre tive essa humildade de pedir ajuda, porque eu não queria ficar nessa situação. Eu chegava nela, mas eu não queria ficar nessa situação. Então, ou um amigo, pai, mãe, uma amizade que seja muito forte, um irmão, alguém que você confie muito, que você sabe que ela não vai te julgar, ela vai te ajudar. Graças a Deus eu tive dois amigos muito importantes nessa jornada, que me ajudaram muito. Na época eu precisava até marcar exames, eles marcavam pra mim. Eu conversava com eles, eles me davam conselhos bons. Eles falavam: Jean, logo logo você vai sair dessa situação e você realmente vai ver que tudo isso aí foi uma besteira. E realmente, eu saí dessa situação, né, e eu jogo para trás, poderia ter sido muito melhor do que foi. Eu poderia ter saído muito mais fácil. Então, busque ajuda. Até se você precisar mudar o seu ambiente, mude o seu ambiente. Que às vezes tem um ambiente que realmente assim, é muito tóxico e aquele ambiente não proporciona coisas boas pra gente. Eu, recentemente, eu mudei um ambiente que eu não concordava, eu achava tóxico. E graças a Deus eu estou num ambiente muito melhor hoje, com companhias muito melhores. Então, até se você precisar mudar um ambiente, mude também. Você é mais forte do que você pensa, a sua história ainda não acabou, ela vai ser escrita ainda, pode ficar tranquilo. Foque em você, foque em sair dessa situação, que você vai ver, você vai conseguir. E o que vocês precisarem de mim, eu estou aqui. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, já se inscreve no canal, já deixa um comentário, já me fala o que você achou, o que você vai fazer para começar a sair dessa situação. E eu vou deixar um vídeo aqui em cima aqui, que tem tudo a ver com isso, que é o primeiro passo assim para você realmente sair dessa situação. Então já assiste esse vídeo que eu tô deixando aqui. E muito obrigado por assistir até aqui.